O Livro dos Mártires, John Foxe. O Livro dos Mártires, escrito por John Foxe no século XVI, é uma das obras mais impactantes da história cristã. Muito mais que um livro, é um monumento à fé. Nele estão registradas as histórias reais de homens, mulheres e até crianças que, ao longo dos séculos, preferiram sofrer perseguições, prisões e torturas a negar o nome de Jesus. Foxe, um teólogo inglês protestante, escreveu este livro durante a Reforma Protestante, quando muitos cristãos estavam sendo mortos na Inglaterra por não se submeterem às exigências da igreja na época. Ele documentou com riqueza de detalhes a dor dos mártires, não para alimentar o ódio, mas para preservar a memória dos heróis da fé e encorajar as gerações futuras. A narrativa começa com os primeiros cristãos ainda no Império Romano. Ser cristão naquela época era assinar uma sentença de morte. Imagine estar em um coliseu, diante de milhares de pessoas gritando por sangue. Você, sua esposa e seus filhos são jogados no centro da arena. E então os portões se abrem e feras selvagens avançam. Esse foi o fim de muitos cristãos nos primeiros séculos. Eles eram amarrados a postes e serviam de tocha humana para iluminar os jardins de Nero, esfolados vivos, forçados a caminhar quilômetros sob o sol escaldante, com ferros em brasa presos ao corpo, crucificados em massa pelas estradas de Roma e entre outras barbáries. Um dos casos mais tocantes é o de Perpétua, uma jovem nobre que, mesmo tendo um bebê recém-nascido e sendo incentivada pelo pai a negar a fé para viver, respondeu: "Eu sou cristã, não posso ser chamada por outro nome." Ela foi levada ao anfiteatro com outras mulheres, despida publicamente, chicoteada e finalmente devorada por animais selvagens. Com a chegada da Idade Média, a perseguição mudou de rosto, mas não de intensidade. A própria igreja institucional, que deveria proteger os fiéis, tornou-se perseguidora. Foxe relata o sofrimento dos valdenses e albigenses, cristãos que se opunham à corrupção da igreja oficial e queriam apenas viver o evangelho com simplicidade. Eles eram queimados dentro de suas casas com toda a sua família, tidos como hereges apenas por carregar um trecho das Escrituras, enterrados vivos. Eles eram forçados a testemunhar a morte de seus filhos antes de serem executados. Um dos momentos mais sombrios é o relato da Inquisição Espanhola, onde cristãos eram levados ao auto de fé, uma cerimônia pública onde eram julgados, humilhados e mortos de forma brutal. Os inquisitores utilizavam instrumentos como o cavalete, onde o corpo era esticado até deslocar as articulações. A pera de ferro colocada na boca expandida até quebrar o maxilar. E a cama de pregos, onde o mártir era deitado e prensado lentamente. Tudo isso é em nome de uma fé pura, que eles chamavam. Mas talvez o trecho mais comovente da obra de Foxe seja o que trata dos mártires protestantes na Inglaterra, durante o reinado de Maria Tudor, a chamada Maria a Sanguinária. Entre 1553 e 1558, mais de 300 cristãos foram mortos por se recusarem a negar a Jesus. E não estamos falando apenas de teólogos ou pregadores, não, mas de carpinteiros, donas de casa, adolescentes e crianças, famílias inteiras. Um exemplo impactante é o de Hugh Latimer e Nicholas Ridley, líderes protestantes levados à estaca para serem queimados vivos. Ao acender o fogo, Latimer gritou: "Tenha coragem, irmão Ridley. Hoje acendemos uma tocha na Inglaterra que, pela graça de Deus, jamais se apagará." Eles morreram com os corpos em chamas e os olhos no céu. Outro caso é o de Thomas Cranmer, arcebispo de Canterbury. Embora Cranmer tenha inicialmente recuado e assinou uma abjuração pública renunciando à sua fé protestante, ele se arrependeu de sua retratação. Quando ele foi novamente levado à prisão e condenado à morte, ele foi queimado vivo na praça de Oxford em 1556. Durante a sua execução, em um ato de coragem final,
Cranmer, antes de ser atado à fogueira, retirou a mão que havia assinado a sua abjuração e o colocou nas chamas, dizendo: esta mão que cometi o pecado de escrever, esta mão será a primeira a queimar. Esse ato de arrependimento e bravura em face da morte causou grande comoção entre os protestantes e é uma das histórias mais comoventes do livro de Foxe, destacando a intensidade da perseguição religiosa na época e a fidelidade de Cranmer à sua fé, mesmo diante da morte cruel. Foxe não escreveu este livro para alimentar raiva ou criar divisão. Ele escreveu para preservar o exemplo desses homens e mulheres que amaram mais a Deus do que a própria vida. O livro dos Mártires nos confronta. Ele nos chama a sair da superficialidade da fé, a nos lembrar de que a liberdade que temos hoje para orar, cantar, ler a Bíblia, custou sangue, e sangue inocente. Hoje ninguém te prende por carregar uma Bíblia. Ninguém te tortura por cantar um louvor. Mas muitos têm vivido como se isso não tivesse valor algum. A pergunta que fica é: o que estamos dispostos a fazer por Jesus, o nosso Salvador? Será que temos coragem de abrir mão de uma amizade tóxica por causa da nossa fé? Será que continuamos firmes quando somos zombados no trabalho ou ignorados por viver com integridade? Será que defendemos os valores do reino de Deus mesmo quando todos ao nosso redor se vendem? Hoje não enfrentamos leões, mas enfrentamos o comodismo. Não somos queimados em fogueiras, mas somos tentados a esfriar espiritualmente. Os mártires entregaram as suas vidas. E nós? O que nós estamos entregando? Que a memória dos mártires reacenda em nós a chama da fidelidade. Que a fé que nos sustentou na morte nos inspire a viver com um propósito. Porque às vezes viver por Cristo exige tanto quanto morrer por Ele. O livro dos Mártires de John Foxe é um livro que não apenas conta histórias, mas nos pergunta: nós também, se necessário fosse, daríamos nossa vida por Jesus? Vamos refletir. Um grande abraço, meus amigos, e que Deus os abençoe.